Bom, hoje vamos falar sobre o tema do imaginário, que é importante, porque nós, quando falamos de formação do leitor, a questão do imaginário está presente, na medida em que o leitor é justamente aquele que trabalha com esse imaginário, na medida em que ele lê e refaz a própria história em que ele está lendo, ou se coloca no papel dos personagens, enfim, viaja, né, como nós usualmente falamos. Então, nesse sentido, essa questão, quer dizer, qual é o significado do imaginário, é muito o Gaston Bachelard, que é um filósofo e poeta que trabalhou muito esse tema do imaginário. Ele diz que o imaginário é a possibilidade de nós transformarmos as imagens, né? Não é nós imaginarmos aquilo que vemos, né? ou que transcendemos em relação àquilo que vemos, mas a nossa capacidade de fantasiar acerca daquilo que vemos. Então, nesse sentido, é importante essa possibilidade, né? E por outro lado também, essa possibilidade é enorme, é imensa, né? Nós temos grandes capacidades, uns são mais imaginativos, outros menos. E, inclusive, esse termo, né, imaginário, ele é muito ambíguo, né? Num certo sentido, fala-se muito, bom, fulano de tal não tem imaginação, né? Então ele é totalmente ligado a um cotidiano sem transcendência. E de outro se fala, bom, fulano de tal é excessivamente, enfim, supostamente super imaginativo, quer dizer, recria a realidade de uma forma extremamente fantasiosa. Então, nesse sentido, o próprio Don Quixote, né, seria esse exemplo máximo, né, quer dizer, da transformação do leitor, né, que acaba sendo aquele que busca, né, na própria literatura e se transforma no próprio personagem daquilo que lê. Então, essa perspectiva, né, do imaginário, ele é fundamental, né, na criação da possibilidade do homem transcender a si mesmo, do homem recriar-se a si mesmo. Porque é justamente nessa medida, por exemplo, que nós podemos pensar no mito do Ícaro, né, cuja enfim, história se passa justamente no momento em que ele cria asas para voar, né? O pressuposto é que o homem, quer dizer, ao observar os pássaros, também desejou voar, né, como hoje se voa em asa delta, né? Então, nessa medida, essa perspectiva, né, é sempre assim, existe uma colocação, quer dizer, a priori, em geral, né, do próprio imaginário, quer dizer, como é que nós imaginamos que as coisas possam acabar ocorrendo. Então, enfim, o Júlio Verne falando, né, dos submarinos, quer dizer, que na época não existiam e que acabou sendo uma realidade. Então, o mito de Ícaro, né, o homem que voa com aves, com asas ainda precárias, né, e que depois temos as viagens interespaciais, né, a possibilidade de ir a Marte, o homem foi à Lua, essas coisas. Então, acho que essa perspectiva do imaginário é a possibilidade da recriação de nós mesmos, né? Como é que nós nos projetamos, né, a partir de um determinado momento em relação ao futuro. O Einstein, por exemplo, dizia que o imaginário é mais importante que o conhecimento, porque justamente a possibilidade, né, da teoria da relatividade, por exemplo, ela é fruto justamente dessa capacidade, né, de fantasiar, dessa capacidade do homem imaginar. É claro que nós, quer dizer, essa questão do imaginário, ela vai se transformando historicamente. Nós temos o século das luzes, por exemplo, né, se opondo àquilo que era denominado, por exemplo, as trevas da Idade Média, né, se pressupunha que a ideia, né, da racionalidade seria justamente capaz de um progresso, né, infinito. Progresso esse que hoje vemos, né, que já não tem a mesma possibilidade, a mesma expressão, a mesma validade, porque, né, a próprio planeta está em perigo, né, a própria existência, né, dos mares, a própria existência da vida do homem na Terra é alguma coisa que se põe em questão, ou seja, né, não basta, né, uma perspectiva de que a racionalidade daria conta, né, de todos os nossos problemas.
Então, essa perspectiva do imaginário é fundamental. Tem um texto que é do Mircea Eliade, né, que é um pensador que trabalhou muito sobre o mito, que dá uma medida dessa expressão. Vou ler para vocês um trecho de um livro dele chamado Mito e Realidade. Ele diz o seguinte, se reportando às sociedades onde o mito era vivido plenamente, né? Então ele diz, o homem se comunica com o mundo porque utiliza a mesma linguagem, o símbolo. Se o mundo lhe fala através de suas estrelas, suas plantas, de seus animais, seus rios e suas pedras, suas estações e suas noites, o homem lhes responde por meio de seus sonhos e de sua vida imaginativa, de seus ancestrais ou de seus totens, concomitantemente natureza, sobrenatural e seres humanos, de sua capacidade de morrer e ressuscitar ritualmente nas cerimônias de iniciação, nem mais nem menos do que a lua e a vegetação, seu poder de encarnar um espírito ao cobrir-se com uma máscara, etc. Se o mundo é transparente para o homem arcaico, este sente que também é olhado e compreendido pelo mundo. O animal da caça olha-o e o compreende. O animal muitas vezes deixa-se capturar porque sabe que o homem está faminto. Mas também o rochedo, ou a árvore, ou o rio. Cada qual tem a sua história a contar ao homem, um conselho a lhe dar. O mundo fala, entre aspas, ao homem e para compreender essa linguagem basta-lhe conhecer os mitos e decifrar os símbolos. Através dos mitos e dos símbolos da lua, o homem capta a misteriosa solidariedade existente entre temporalidade, nascimento, morte, ressurreição, sexualidade, fertilidade, chuva, vegetação e assim por diante. O mundo não é mais uma massa opaca de objetos arbitrariamente reunidos, mas um cosmo vivente, articulado e significativo. Em última análise, o mundo se revela enquanto linguagem. Ele fala o homem através de seu próprio modo de ser, de suas estruturas e de seus ritmos. É claro que nós estamos bastante distantes, né, dessa atmosfera, dessa situação, dessa relação do homem com o cosmos, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que se pode pensar no reencantamento do mundo, ou seja, em que condições nós podemos repensar o universo em que nós habitamos, né, de uma forma criadora, né? De uma forma que nos permita uma mente aberta, né? E que que o homem consiga mesmo, a partir de toda uma tecnologia, de toda uma outra forma de estar no mundo, né? Ter uma outra maneira de ser, uma outra maneira de se expressar, que não seja apenas pela lógica do capital, né? Pela lógica de um consumismo que é fruto, né, de uma propaganda que acaba, enfim, criando, né, essa perspectiva de uma posse que acaba não nos levando muito longe. Então, é nessa medida que eu acho que é importante, né, nós imaginarmos essa possibilidade. A Faiga Ostrova, que foi uma grande gravadora e artista plástica, né, fala que quando o homem moldou a terra, moldou a si mesmo. Porque justamente essa perspectiva da criação, essa perspectiva, né, do homem moldar alguma coisa, seja através da poesia, através da literatura, através da música, enfim, através da arte em geral, é a possibilidade de uma certa transcendência, né, de sair de um mundo vazio, né, onde as coisas são muito cotidianamente falsas, no sentido de que não tem um sentido assim mais criativo, né, mais vital, né? Eu acho que isso que é importante, significativo, principalmente para as camadas populares, onde em geral a escassez, né, não só de alimento, mas também de fantasia, muitas vezes leva também uma vida que é exposta, né, de uma maneira que nem sempre, né, cumpre com aquilo que seria, né, interessante, criativo e fundamental para o ser humano. Então, uma das medidas que eu acho, uma das perspectivas que eu acho importantes nessa questão da formação do leitor
É na formação do próprio sujeito, né, como criador, o próprio sujeito que possa transformar a sua realidade. Porque nós temos que ter em mente que nada é natural, mesmo quando a gente diz, isso é natural. Tudo é criação do homem. Então, que possamos, então, utilizar o imaginário para nos recriarmos a nós mesmos. Bom, é isso que eu estava pensando acerca do imaginário e queria conversar com vocês. Tchau.